Um projeto que proíbe exposições de arte, de pintura, de fotografia, de escultura, que apresentem a nudez humana ou coisa que o valha. E aqui se misturou pedofilia, estupro e não sei mais o quê. Olha só, a violência na sociedade, ela não é gerada por exposições de arte. Até porque a maioria das pessoas nunca botaram o pé numa exposição de arte. Eu não sou entendedor de arte. Eu sou incapaz, sou leigo, eu sou incapaz de entrar num museu ou numa exposição de arte ou numa galeria e apreciar esculturas ou pinturas ou fotografias e dizer claramente o que aquilo significa, que tipo de arte é. Então, quando, por causa de uma exposição que gerou uma polêmica, e que 99% das pessoas, mesmo que tivesse rodado o país, não iriam, gera um projeto que eu continuo me perguntando, quem será responsável por analisar exposições de fotografia, de arte plástica, de pintura, ou seja lá do que for, dentro desse projeto? Eu respeito muito o deputado Sérgio Majeski, mas ele deveria se ater ao artigo 24 da Constituição Federal, que diz: é matéria de competência da União, dos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a matéria em discussão. Parágrafo, inciso 9, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia e pesquisa. 15º, proteção à infância e à juventude. Constituição Federal, artigo 23, a mesma coisa, senhor deputado. Então a matéria é constitucional. O que eu não posso admitir aqui, deputado Sérgio Majeski, talvez nossos valores sejam diferentes, mas os meus valores é de família, é de respeito. E o que se viu em São Paulo é uma verdadeira aberração. Aquela mãe tinha que estar preso. Recentemente, um artista foi fazer uma apresentação e foi preso em praça pública, em Brasília, porque ele tirou a roupa. Nós temos que saber o limite da liberdade e da libertinagem e sabermos o respeito às crianças. Nós, ao longo da nossa carreira política, nesses 13 anos que estamos na vida pública, lá como vereador de Vitória e agora aqui na Assembleia, temos trabalhado esse assunto com muita vontade, com muita disposição, né, contra a desconstrução da família. Esse é o objetivo final, destruir as famílias, desconstruir essa instituição tão importante que é a base de tudo. Então, e o caminho que eles estão arrumando agora é através das crianças, levando para as escolas essa terrível ideologia que é a ideologia de gênero. Essa questão ela tem que ser discutida por pessoas culturalmente preparadas. Elas não podem ser discutidas por pessoas que são radicais. Porque a sociedade, ela transita na história para a evolução e não para o atraso. Querer colocar a culpa do que existe de ruim na sociedade a artistas que estão trabalhando e que estão propondo discussões importantes para os assuntos que afligem a sociedade, é estar querendo fazer censura, é estar querendo submeter a arte a tempos em que só prevalecia a vontade do rei e a vontade daqueles que se consideravam dono do pensamento da população. É lógico que esse não é um assunto que as igrejas devem se meter nele, até porque as igrejas têm problemas. Tem problema de pedofilia na igreja católica, tem na igreja evangélica, tem vários problemas de mau uso de comportamento contra a criança no seio dessas instituições. E nós precisamos de discutir isso mais à luz do dia, com mais objetivo e com mais intelectualidade. Porque nós temos que encontrar uma solução para isso. Nós temos que proteger a criança, não é só com discurso moralista. Nós temos que realmente proteger as crianças com comportamento, com atitude e com proteção, porque na maioria das casas brasileiras, os estupros de menores
os abusos de menores são praticados dentro dos lares das famílias e por parentes. Uma minoria quer impor à maioria os seus conceitos, deputada Luzia. Quer entrar à força no colégio e obrigar as crianças que podem mudar de sexo, crianças que não sabem nem o que é isso. As crianças têm que ser protegidas assim. O deputado Sérgio Majeski é um excelente parlamentar, mas está totalmente equivocado nessa matéria. Talvez por causa do berço onde ele foi educado, cresceu e dá aula, deputado Majeski. Mas eu entendo de moral, a minha concepção de moral, de família, é bem diferente do que Vossa Excelência, pelo jeito. Tenho o maior respeito e carinho por Vossa Excelência. Mas a família, quando a família é destruída, se destrói tudo, deputado Eric Musso. Então essa casa hoje deu um avanço muito grande. Aceitamos as ponderações, não fomos radicais, deputado Eric, mas botamos limites. Se quer fazer arruaça, faça em outro estado que permita. No Espírito Santo, não. E não adianta vir aqui alguns deputados dizerem que os meus valores morais são diferentes e por isso eu estou defendendo seja lá o quê. Eu defendo aquilo que é correto. A minha família é uma família religiosa, eu sou uma pessoa religiosa também, o que eu não sou é hipócrita. Então, nós deveríamos ter, antes de aprovar esse projeto, ouvido, por exemplo, as pessoas que entendem de arte, ouvir os artistas, ouvir o que se pensa sobre tudo isso. E aquilo que eu falei na minha vinda aqui anteriormente, a maioria das pessoas, elas, se você perguntar aonde é ou quantas galerias de arte tem no Espírito Santo, as pessoas não sabem, provavelmente 99% delas nunca botaram o pé lá. Uma outra questão é que aqui no Espírito Santo, e isso é grave, tem quase 50 mil crianças e adolescentes em idade escolar fora da escola, com o governo fechando 50 escolas estaduais. E nunca vi um deputado vir aqui, sem ser eu, Padre Honório, mais um ou dois, protestar em relação ao não cumprimento da Constituição de dar educação de verdade para as crianças. Proibindo esse tipo de exposição que denomina-se cultura, mas de que cultura não tem nada, muito ao contrário, eu acho que tem um viés de intenções negativas que agridem e atingem a família baseada na Bíblia instalada. Isso atinge a sociedade ordeira, a sociedade conservadora, e acredito que isso é um número muito pequeno de pessoas do nosso país que adere esse modelo e topa se expor em praça pública, querendo se esconder atrás de uma denominação de cultura, que de cultura não tem nada. E a gente precisa, enquanto responsáveis por famílias, da educação de uma família que cria crianças masculinas e crianças femininas, na educação religiosa, na educação para a convivência harmoniosa da sociedade, contra esse conceito do gênero, a gente precisa manifestar. É um projeto oportuno. Vimos o que aconteceu em São Paulo, porque a criança, ela tem que ser respeitada. A criança é o futuro de amanhã. Então, deputado Euclério, foi em boa hora que Vossa Excelência apresentou um projeto que a gente poderia dizer, eu gostaria que o deputado que me antecedeu falasse aqui, mas vou falar por ele, projeto da família. Tem que se proteger a família. Se todo mundo aqui for deixar a coisa correr solta, o que será de nós? A minha grande preocupação é com a faixa etária da criança. Essa é a minha grande preocupação. Criança não tem maldade, criança não sabe se defender.
Sabidamente, nós vivemos num país cujos problemas são gravíssimos e complexos. E o Espírito Santo não fica fora disso. Aliás, o Espírito Santo ostenta alguns índices bem piores até do que a média nacional. Eu já disse aqui algumas vezes, o Espírito Santo é o segundo estado brasileiro em número de assassinatos de jovens de 12 a 19 anos. 12 anos ainda é praticamente uma criança. Então nós somos vice-campeões nacionais em assassinato de jovens, crianças e adolescentes, na verdade. Nós temos no Espírito Santo quase 50 mil jovens de 4 a 17 anos fora da escola. E pelo menos 200 mil entre 18 e 29 anos que estão também fora da escola e não concluíram a educação básica. O Espírito Santo é também o terceiro ou quarto estado em assassinato de mulheres. Mas de volta e meia, nós criamos polêmicas em cima daquilo que não são os reais problemas e que nada tem a ver com aquilo que afeta diariamente a vida da população. Mas as polêmicas, elas são sabidamente conduzidas. Por exemplo, se eu polemizo sobre aquilo que não vai afetar os meus interesses, eu posso ganhar uma série de simpatizantes. Então, eu não critico o fato do Espírito Santo ser um dos estados mais violentos do país, porque isso afeta diretamente a imagem do governo. Então, diante disso, eu me calo. Eu não critico o fato do Espírito Santo ter fechado 50 escolas e ter 50 mil alunos fora da escola, porque isso afeta diretamente o governo e pode afetar os meus interesses. Então, essa é uma reflexão, né, para que a gente se atenha àquilo que são os reais problemas da sociedade e tenhamos coragem de denunciar os reais problemas, aquilo que mata, aquilo que causa a violência, a fome e a pobreza. Tenhamos coragem de denunciar isso. Eu tenho meu pensamento, defendo as minhas ideias, defendo a maioria do povo desse estado, mais de 95%, que é a favor da família, é a favor das crianças. Sou a favor da arte, não sou a favor dessa safadeza que querem imputar como arte. Agora, em Belo Horizonte, a gente tem que dar um basta nisso. Primeiro pisam nos nossos jardins, arrancam a nossa flor depois, matam o nosso cachorro e a gente não faz nada. Depois cortam a nossa garganta, as nossas gargantas. E nós não podemos deixar isso acontecer, porque uma emissora quer impor a vontade dela. E eu não estou preocupado que tem jornalista que participa de movimento ativista que me critica, tenta me desqualificar. Eu estou preocupado com a família, eu estou preocupado com as nossas crianças, deputado da Vitória. Eu estou preocupado com os homens e mulheres de bem desse estado. Estou preocupado com quem realmente quer fazer arte, com quem realmente defende valores. Agora, uma pequena minoria fica revoltada, é um prazer, eu respeito a posição deles. Agora, quem bate leva. E deputado Mansur, estou dormindo o sono dos justos, porque eu fiz a minha parte. Se o governador vai sancionar, deputada Raquel, é um problema dele, não é meu, não é dessa casa, deputado Bruno. Se eles vão entrar com ação de inconstitucionalidade se o governador sancionar, é problema dele, da justiça. Eu, enquanto eu tiver voz, deputado Padonório, eu vou defender a família e vou defender as crianças, vou defender o direito do cidadão. E eu quero voltar com mais um capítulo da novela Hospital e Maternidade Silvia Vidos, porque não tem outra denominação. É uma novela. Eu já afirmei aqui, porque eu posso falar de Colatina com mais propriedade, deputado Nunes, do que qualquer um parlamentar aqui. Colatina pode ter um povo humilde, mas bobo não tem. E os nossos deputados, alguns aqui, que também estão sendo escalados pelo batalhão do governo do estado, o governador com seu exército, eu sei que todos têm boa intenção, mas precisa se informar melhor. Primeiro ponto pacificado da Vitória
e tenho certeza que todos os parlamentares aqui, nós vamos lutar para ter hospitais em todo o estado, e na minha cidade de Colatina, principalmente, ampliar o Hospital Silva-Vidos. Busque nos anais dessa casa, quem mais pediu isso aqui, durante todos os 11 anos que eu estou aqui no nosso mandato. Agora, nós temos que buscar, lá no dicionário, qual é o significado de maracutaia. Tramóia, ilegalidade. Não tem outra coisa acontecendo em Colatina que alguém possa me convencer que não seja maracutaia. Que lá em Colatina existe um conluio, e aconteceu isso nesse chamamento público, que o governo do estado pode contratar, acho que não vai mais, até porque viu que a população de Colatina, na sua simplicidade, se movimentou. E eles estão lá tentando consertar, mas não dá para fazer esse conserto mais, sabe? Porque um projeto, que a informação que eu tive foi gasto R$70 mil, a PW do Brasil, lá com o Paulo Vieira, que já foi citado, que é compadre, amigo de Guerino, que tem uma empresa que não teve sucesso na sua economia e se fragilizou, a PW do Brasil, que tem financiamento a ser pago, arrumaram um jeito de pagar por R$320 mil de aluguel. Busquem o edital que está chegando aqui, eu vou apresentar uma cópia para cada um dos senhores, se esse hospital contempla móveis, equipamentos da área médica, nem ar refrigerado, pela informação que eu tive, contempla. O que leva a confirmar e a dar segurança que um valor de um aluguel pode custar R$320 mil por mês. Qual lugar do Brasil, qual lugar do mundo que não dá para construir 1, 2, 3, 4 hospitais? Economia do dinheiro público é o que nós estamos pedindo. Se existe alguma irregularidade, nós já pedimos ao Ministério Público para apurar. A Comissão de Saúde já fez isso. Eu, a deputada Eliana Dadal, o deputado Almir Vieira, já oficiamos ao Ministério Público. Então, qualquer suspeita agora é suspeita em cima do Ministério Público. Então, se tem irregularidade, o Ministério Público está conivente com as irregularidades que estão acontecendo em Colatina. Agora, é preciso que lembre também que o governo passado teve muito tempo de fazer muita coisa em Colatina também. Teve muito tempo de fazer muita coisa em São Mateus também. Então, foram 4 anos, não é? E, na verdade, o governador Paulo Artung fez em São Mateus também, porque eu fui lá e participei e assisti. Então, nós temos que fazer justiça. Eu duvido que o Ministério Público seja conivente com qualquer sacanagem, que foi o termo que foi usado aqui, que eu não costumo usar aqui, nunca usei na tribuna da Assembleia. Eu duvido que o Ministério Público seja conivente com qualquer sacanagem que possa esteja acontecendo com relação ao hospital lá de Colatina. Eu tenho observado essa discussão da interrogação, da incógnita, a falta talvez de transparência desse investimento do Hospital Silva-Vidos em Colatina. Pedindo urgência, pedindo a vigilância sanitária do Estado, a vigilância sanitária federal, a Anvisa, pedindo o Ministério Público que faça uma vistoria, pedindo à Comissão de Saúde desta casa que faça uma vistoria no Hospital Roberto Arnizô Silvares, em São Mateus. Eu duvido se tem alguma unidade hospitalar do Estado que esteja em pior condições do que o Roberto Arnizô Silvares, em São Mateus. Eu duvido e desafio o secretário de Saúde, o subsecretário de Saúde e o governo do Estado a apresentar uma situação pior do ponto de vista sanitário do que o Hospital Roberto Arnizô Silvares, em São Mateus. Inclusive, é importante observar que o subsecretário de Estado da Saúde foi diretor do Roberto Arnizô Silvares. Ele conhece como a palma da mão, conhece muito melhor do que eu, conhece muito melhor do que qualquer usuário, conhece muito melhor do que o governador, do que o secretário de Saúde. O subsecretário Fabiano Marili conhece as condições do Hospital Roberto Arnizô Silvares. O Hospital Roberto Silvares precisa, sim,
de uma nova estrutura física. E precisa há muitos anos. E nós não vimos no deputado a mesma postura no governo anterior, cobrando essa reconstrução do Hospital Roberto Silvares. Digo isso com muita clareza, porque vi assim também muita motivação em atingir o atual governo, e eu sou um defensor do governo Paulo Artung, de tudo que tem construído no estado do Espírito Santo, e não posso deixar de fazer esse registro. Nós aprovamos a comenda, o projeto de resolução 23/2016 do deputado Padre Honório, que institui a comenda do mérito Arautos da Paz, no âmbito da Assembleia Legislativa do nosso Estado. Nunca foi tão necessária. A paz tem que estar dentro de nós. E nós temos que procurar no outro com a mesma reciprocidade. Quando você vai dar, e tem tantas pessoas, as igrejas todas, não tem nome, estão todas as igrejas. Como que tem gente fazendo bem? Fora das igrejas também, a sociedade civil organizada. Nós precisamos homenagear essas pessoas para mostrar o quanto que elas estão sendo importantes para esse momento que esse país está vivendo. A paz é o que todo mundo deveria apregoar, falar, buscar nas nossas casas, nos nossos convívios. É exatamente por isso que eu aprovei. Aliás, eu nunca deixei de aprovar nenhuma comenda, exatamente porque sempre ela vem trazendo no seu bojo sempre o resultado do trabalho ou daquela instituição ou daquela pessoa especificamente. Os Arautos da Paz, com certeza, melhorarão esta casa no dia que foi entregue essa medalha. Embora a mesa diretora brevemente apresentará algumas mudanças com relação a essas questões de homenagens que estão sendo votadas nessa casa, eu entendo que o Poder Legislativo, embora sofra algumas críticas pela quantidade de homenagens que faz, mas é o poder que deve realmente reconhecer o mérito das pessoas que lutam e trabalham pelo Estado. Porque muita gente pensa que só quem constrói o Estado são as autoridades constituídas. E, na verdade, quem constrói o Estado é a população. É o trabalhador rural, é o trabalhador braçal, é o servente pedreiro, é o gari que limpa esgoto. Eles também constroem a cidade, constroem o Estado. Nós temos homenagem a pastores, a padres, nós temos homenagens a ambientalistas, comendas a Augusto Ruski, enfim. Mas nós temos várias pessoas que trabalham pela paz, que trabalham defendendo a vida, e às vezes eles ficam fora das possibilidades de receberem também homenagens e terem a comenda para valorizar até o trabalho que fazem em defesa da vida. Nós temos várias religiões de matriz africana. E essa comenda, ela vem para contemplar também essas lideranças religiosas. Lideranças que estejam fora do padrão comum e oficial, entre aspas, do nosso Estado, do nosso país. Então, essa comenda Arautos da Paz, ela tem como função principal valorizar aquele cacique lá da tribo indígena que faz um trabalho espetacular e tem a sua profissão religiosa. Aquela liderança lá do candomblé que faz às vezes um trabalho em defesa da vida e também defende a paz e trabalha pela construção de um mundo melhor.
que receberam esse projeto de valorização dos policiais militares, principalmente dos soldados da Polícia Militar, a ascenderem a graduação de cabo, tendo em vista a sua antiguidade e o tempo de serviço prestado já, mais do que fazer justiça aos nossos membros da Polícia Militar, tendo em vista que já tiveram dificuldades aqui com projetos que vieram do governo do Estado e tiraram o sonho da possibilidade dessa promoção no tempo que julgamos ser o tempo justo. Este projeto que a Comissão de Segurança encaminha ao governo tem o meu apoio, tem o apoio de todos os parlamentares aqui que já proferiram o seu voto. Mas, senhor presidente, também quero deixar registrado aqui que nesse final de semana nós fomos surpreendidos com a retirada do curso de habilitação de sargento de 59 alunos sargentos da Polícia Militar. Uma decisão monocrática do presidente do Tribunal de Justiça, que, respaldado com algumas interpretações, mas precisava garantir o que realmente é a legalidade. E a Justiça, por 2 vezes, tinha proferido o direito desses policiais militares, deputado Euclério Sampaio, estarem no curso de habilitação de sargento por realmente preencherem todos os requisitos. Na hora de julgar o mérito, naturalmente o governo vai ter que gastar dinheiro de novo para retornar com esses policiais militares as suas funções e as suas graduações específicas e pagar retroativo. Nós precisamos, aqui com o apoio dessa casa, discutir isso com o Tribunal de Justiça, porque nós sabemos que o tribunal tem a sua relação, né, junto a este poder, ao poder executivo, mas tem que prevalecer cada vez mais a justiça.